de volta aqui pra gente comentar a grande conquista. E, gente, né, reta final, Raquel comentou, né? Não tem o que a gente possa dizer mais a respeito disso. Agora eu vou ser sincero com vocês, né? Pensa só aí no que tá por vir na grande conquista, né? Zonas de risco uma atrás da outra. Lembrando que muito provavelmente, tá? Aqui eu tô chutando, eu tô assumindo aqui que eu tô chutando porque o Carelli não disse o que vai acontecer ainda. Muito provavelmente esta vai ser a última prova da virada da temporada, tá? Porque o que vai acontecer? Eu tô tirando por base do que aconteceu no ano passado. No ano passado, na última semana, que é o caso da agora, o que foi que aconteceu? Lá houve uma prova da virada, e aí houve a última virada. A partir daí, houve uma zona de risco do mesmo jeito, absolutamente normal, mais uma pessoa foi eliminada, e aí foi feita a última prova dos donos. Nessa última prova dos donos, se eu não me engano, tá? Foi a Sandra e a Natália que venceram, e aí as duas foram para a zona de risco, porque aí essa prova dos donos já não tinha mesmo como escapar. E aí as duas acabaram, das duas, a Sandra foi eliminada. Eu tô achando que vai ser do mesmo jeito, tá? Eu tô achando que o Carelli vai seguir o mesmo roteiro. Enfim, o Carelli não disse mais ou menos como é que vai ser. O que eu tô sabendo é que o mesmo que vocês. O Carelli pegou todo mundo de surpresa hoje com essa zona de risco pra valer hoje. E que muito provavelmente quem vai ser eliminada ali, né, tá na porta, é a Geni. Se não for a Geni, gente, eu vou ser sincero com vocês, vai ser o Felipe. Um dos dois vai ser ali. E se a dona Geni não sair hoje, na quarta-feira, ela sai na quinta-feira. E aí vai depender da prova da virada de quem vai vencer, né? Pode ser que dê bom pro Caio, pode ser que dê bom ali pra Lisiane. A gente sabe que os dois são bons de prova. Pode ser que dê bom pros dois. Pode ser que sim, dê bom pro Caio e aí ele coloque o Breno no lugar e aí possa ser que as coisas mudem. Mas pode ser que dê bom pra Lisiane e aí ela coloque uma outra pessoa do grupinho deles ali e mantenha o Caio e a dona Geni na zona de risco e aí sobre pra dona Geni mesmo, né? Mas enfim, vamos lá comentar com vocês. Ah, não tem também o que eu não possa dizer com relação à estratégia do Guipa, né? Queimou minha língua, inclusive, né? Eu disse que não ia dar certo essa estratégia do Guipa. E deu certo! Funcionou. Porque ele depois, né, durante a manhã, ele assumiu que isso poderia ser um grande risco, porque ele poderia, de fato, fazer com que as pessoas, com que a Tati e o Felipe acabassem votando nele. E aí, ao invés dele ter ali 4 votos para fugir da zona de risco, ele teria ali 8, basicamente. Então, ele assumiu o risco. E deu certo, né? Ele teve apenas 4 votos e conseguiu escapar da zona de risco, botando 6 votos na dona Geni. 2 deles, do Felipe e da Tati, um porque a Tati não queria mais ver o Guipa na zona de risco seguidamente, porque o cara tava indo toda semana, e o outro foi porque o Felipe estava magoado mesmo com ela. Mas vamos lá entender melhor tudo isso, né? E tudo começou, obviamente, ontem, durante a noite. Porque vocês sabem, é durante a noite que as coisas acontecem ali na Grande Conquista. Nesse momento que eu estou conversando com vocês, 3 horas da manhã, tá rolando já um maior barraco lá dentro, tá rolando um barracão ali entre a Lisiane, já rolou um barraco entre o Caio, o Haddad, a dona Geni e o Guipa, né? A dona Geni não consegue aceitar que as pessoas possam, em algum momento, votar nela. Mas, enfim, ela tava muito pé da vida porque ela caiu na zona de risco. Mas vamos lá, né? Ver que durante a madrugada, o Felipe já estava ali percebendo que as coisas não iam dar bem para ele. Ele estava conversando com a Tati estava comentando com ele que ela percebe que a relação dos dois já começa a afastar as pessoas da casa. Ela se referia ao Rideu, que basicamente se afastou dos dois. Lembrando que o Rideu também foi um que fez pressão para a dona Geni indicar o Felipe para a zona de risco.
E aí a Tati admitiu pro Felipe que ela pensava em se afastar dele. E aí depois ela se mostrou muito preocupada com a possibilidade da relação entre os dois estar prejudicando tanto o jogo dele quanto o jogo dela, porque afinal ela mesma percebeu que tem essa proximidade entre eles, meio que já está atrapalhando o jogo ali dos dois. Então ela comparou, inclusive, a amizade dos dois com o envolvimento do Caio com a Edilane, aquela coisa grudenta, os dois não se desgrudavam. Só que aí o Felipe disse que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Tá, de uma certa forma o Felipe até tem razão, o envolvimento do Caio com a Edilane não era um envolvimento romântico, tá? Não era um envolvimento ali que fosse além de outra coisa. O envolvimento do Caio com a Edilane era puramente amizade. E isso aí, inclusive, foi algo que a Edilane tirou o rapaz do armário, né? Ela disse, com todas as letras, que o Caio é homossexual. Foi ela quem falou, tá? Antes que venham acusar aqui nos comentários, foi a Edilane quem falou que o Caio era homossexual. Foi a Edilane quem falou isso sobre o Caio. Enfim, não havia um interesse romântico entre Edilane e o Caio. Mas entre o Felipe e a Tati há um interesse romântico. Não dá pra negar que ele tá apaixonado por ela, porque ele já admitiu isso pra ela, inclusive. Mas ela também não pode negar que ela também está interessada nele. A diferença é que ela não quer admitir que ela está interessada por ele. Então, ele disse que as situações não são iguais, que não são as mesmas relações e não se trata do mesmo tipo de relação. E aí, depois, a Tati disse que ela acha que nesse momento do jogo seria melhor se eles já tivessem se afastado. Só que agora é meio tarde, né, para eles se afastarem. Tanto que ela mesma falou que nesse momento não dá mais para eles se afastarem. O jogo deles já está muito interligado um com o outro. Não tem mais como eles se afastarem. É impossível eles se afastarem. Mas aí depois ela admitiu também que ela percebeu ali, né, que o Breno se sentou ali para ouvir um pouco da conversa dos dois, porque eles vêm sentindo que as pessoas dentro da casa começaram a excluir eles das conversas, das participações ali em conversas dentro da casa, das dinâmicas e tal. E aí o Felipe mesmo falou ali que quando eles chegam ali na sala para conversar, para se inteirar dos assuntos, as pessoas se levantam e saem de perto deles, ou então as pessoas simplesmente deixam de falar com eles. E depois ele mesmo falou que está tudo muito estranho, o movimento que a casa está fazendo em relação a eles e tal. E aí ele, por exemplo, citou a Lisiane. Ele disse que tem sentido que a Lisiane se distanciou mais dele. E era óbvio, inclusive, que a Lisiane ia se distanciar mais dele. O cara assumiu, falou ali que ele tá apaixonado pela Tati, né? A Lisiane vai sentir o quê? Que ela tá atrapalhando o envolvimento dele com a Tati, né? Acho que ninguém ficaria confortável numa situação dessas, porque fica parecendo que realmente você tá se envolvendo com aquela pessoa em outro nível. Vai parecer que realmente você tá se envolvendo ali com a pessoa e não tá sendo legal. Mas enfim, depois a Tati, o Breno se levantou ali. Presta atenção nesse framezinho aí que eu fiz questão de tirar. O Felipe dá um abraço, quase que ele beija a Tati, mas não chegou a beijar a Tati. Dá um abraço nela e tal, já deixa bastante claro aí, né, o porquê que a Lisiane se afastou dele. A Lisiane não vai querer ser vela, né? Ninguém quer ser vela aí dos dois. Até o Breno se levantou e foi embora, né? E aí depois, no meio disso, a Tati admitiu que ela tem medo de estar decepcionando os pais dela aqui fora. E não só os pais, mas os amigos e outras pessoas que estão assistindo o programa, porque ela disse que esses pensamentos se tornaram mais recorrentes na cabeça dela. Esses pensamentos têm se tornado muito maiores, porque toda vez que isso começa a pipocar na cabeça dela, isso começa a ficar mais forte. E aí ela disse que se ela tiver mal lá dentro do programa, ela começa a ficar muito triste e as coisas começam a desandar. Aí pouco depois, o próprio Breno acabou voltando ali dentro
do jogo, ele já não estava mais vestido com aquele lençol que ele estava ali, e começou a fazer esse próprio questionamento aí para o próprio Felipe também. E aí o Felipe também fez essa mesma pergunta pro Breno. Você reparou que as pessoas estão diferentes comigo e com a Tati? E aí o Breno até respondeu que sim, ele já tinha reparado isso. E aí a Tati começou ela mesma a dizer que as pessoas estão sentindo que tem um clima diferente entre os dois e que ela própria tem sentido que os demais colegas da casa estão muito estranhos com os dois. E aí depois o Felipe admitiu que ele tá assim com muito medo de ir para uma zona de risco. Ele admitiu que ele tá assim com muito medo de enfrentar o julgamento público. Ele admitiu com todas as letras que ele realmente tem medo desse momento ali. Ele tem maior medo de ir para a zona de risco. Palavras dele, tá? Palavras dele. E aí ele disse que mesmo assim ele tem que ser confiante e tal, porque ele sabe do jogo que ele está fazendo. Mas ainda assim ele não se sente tranquilo em ter que enfrentar o julgamento público, em ter que ir para a zona de risco. E aí a Tati falou que ela não se sente insegura e que ela não se sente com medo. Mas na verdade ela se sente curiosa, porque ela quer saber o que é que o Brasil está pensando dela, o que é que o Brasil está pensando do jogo dela. E aí também eles começaram a fazer as especulações do jogo, sobre quem eles acham que vão ser os finalistas do jogo. E aí eles colocaram o Caio como um dos finalistas. Se eu não me engano, eles colocaram o Haddad também, mas assim, eu vou ser sincero pra vocês. Eu só anotei poucas coisas mesmo aí, porque o papo deles foi bem longo, bem chato e bem repetitivo. Então, tipo, é o mais do mesmo. O que interessa é essa parte aí deles admitindo que a casa tá meio estranha com eles. E aí depois, né, foi o Guipa ali, acho que isso já foi de manhã cedo. O Guipa estava ali dizendo que, para ele, o mais fundamental no jogo não é o Breno, é o Caio. Segundo ele, o jogo está afunilando cada vez mais e ele precisa de um contraponto muito mais forte. E que agora, que falta uma semana para a final, a única coisa que eles podem fazer é justamente testar jogadores que ainda não foram para a zona de risco. E acredita que, na visão dele, o Breno não é a melhor escolha para enfrentar uma zona de risco agora. Até porque o cara já foi para tantas também, que ficaria muito manjado mandar o Breno de novo para uma zona de risco. Então foi aí que ele citou que o Caio é uma peça fundamental para o jogo dele. Porque, segundo ele, o Caio possui embates com aliados do próprio Guipa, que ao mesmo tempo o próprio Guipa não quer se indispor com esses aliados, mas ao mesmo tempo o próprio Guipa também tem alguns embates com o Caio, sobre os quais ele mesmo já se arrependeu. Então ele realmente acha que o Caio é uma peça importante nesse jogo e que não dá para tirar o Caio agora desse jogo. Então ele tá meio que assim, acha que o Caio é uma peça muito mais importante. Inclusive ele falou sobre o Breno, que o Breno tá achando que é um cachorro grande nesse jogo, mas na verdade o Breno não é um cachorro grande ou um peixe grande, ele é um peixe pequeno, que ele não tem tanta importância assim nesse jogo, então o Breno não faria lá muita diferença. E depois, né, ele disse, depois que ele se arrumou ali e tal, se preparou, ele foi lá para a esteira dele, e ele mesmo admitiu que ele vê que o Breno não é mesmo uma prioridade para ele, que ele vê o Breno como duas caras nesse jogo, e que o Breno ali só não vai para a zona de risco hoje, só não foi, aliás, porque o Breno já foi para muitas zonas de risco e botar ele de novo ali seria fortalecê-lo, uma vez que ele, o próprio Guipa, quer ganhar o prêmio e ele já deixou bastante claro. Eu quero vencer e para vencer eu não posso fortalecer o meu inimigo, então eu não vou botar o Breno na zona de risco. E aí ele mesmo falou que apesar de ter visto os vídeos do Breno falando mal dele, ele disse que considera o Breno como um menino que se enrola sozinho e que não oferece o menor perigo para ele no jogo. Aliás,
foi uma das coisas que ele fez questão de ressaltar, que o Breno é um peixe pequeno, que quando o Breno tá indo, ele já foi, já voltou não sei quantas vezes. E reforçou que ele queria ou a Tati ou o Felipe, justamente para entender que a dupla tem a maior possibilidade de conseguir fazer com que o plano dele funcionasse. E ele tinha razão com relação a isso. O plano dele deu certo. Ele externalizou isso hoje de manhã, ele verbalizou isso com todas as palavras. Ele falou que ele queria colocar ou o Felipe ou a Tati justamente porque ele acreditava que eles ficariam sentidos com a dona Geni e a partir daí eles votariam para colocar ela na zona de risco e salvá-lo de lá. E a partir desse momento ele estaria imune. Então ele estava certo. E aí depois ele mesmo falou que ele, por entender que o Caio é uma peça muito importante no jogo dele, ele também quer que o Haddad comece a se complicar com o Caio, comece a mostrar suas incoerências para o Caio, justamente nos embates que ele tem com o Caio, porque assim vai ficando mais claro para ele quem é mais forte, qual assim tem maior visibilidade, qual realmente tem possibilidades maiores. Não possibilidade maior de chegar na final, não é nesse sentido que ele falou, mas possibilidade maior de avançar mais, de assim ter maior respaldo do público. Foi nesse sentido que eu entendi, tá bom? E aí ele disse assim que não é interessante para o jogo dele ver o Breno ganhando a prova da virada, porque de uma certa forma o Breno indo para a zona de risco, indo para a prova da virada e enfrentando o Caio, basicamente, ou colocando a dona Geni na votação popular, obviamente poderia dar ruim para ele. Então seria muito mais fácil ele ir para uma zona de risco com uma pessoa que ele considera muito mais fácil. E que, inclusive, ele falou que não era uma estratégia inteligente ir para uma prova da virada com o Breno, sabendo que o Breno é melhor do que provas do que ele. E, de fato, o Guipa tem razão. É uma estratégia muito melhor para ele ir para uma zona de risco, que se for o caso, com uma pessoa que não tem assim muita possibilidade de vencer, de coisa. E ele foi explicando que se ele realmente tivesse que escolher entre ir para uma prova com uma pessoa que não é boa de prova e uma pessoa que é boa de prova, ele ia com uma pessoa que não é boa de prova, porque ele teria mais chances dele próprio escapar da zona de risco. Então ele disse que é muito mais fácil ele ir para uma zona de risco ali com pessoas mais fracas, porque ele tem mais chances. E aí ele disse que para ele é muito mais interessante manter ali os embates do Caio com o Haddad, inclusive pensando nessa possibilidade de fazer o Haddad ir se complicando nas incoerências dele e tal. E aí depois ele falou ali que nas contas dele só tinha sobrado o Rideu e o Felipe para a indicação dos donos. E aí ele deixou bastante claro ali para o Haddad, ele não falou, ele não revelou para o Haddad, tá? Ele estava conversando ali, o Haddad foi lá e foi conversar com ele. E aí nessa conversa com o Haddad, ele disse que conversou com a dona Geni sobre os 3 nomes de cada um que eles queriam proteger da zona de risco. E ela citou a Tati Pink como um dos nomes que ela queria proteger. E então, por isso, das opções que ele tinha para colocar na zona de risco, sobravam apenas 2. Ele não citou que era o Rideu e o Felipe, ele não falou, tá? O Haddad poderia concluir que seria o Rideu e o Felipe, mas o Guipa em si não falou que se tratava deles. E aí o plano, ele explicou de novo, é justamente mandar um dos 2 ali, para que assim ele consiga reverter pelo menos um voto ali dos conquisteiros, fazendo com que ele conseguisse se salvar da zona de risco, ao invés da dona Geni se salvar. E aí ele explicou para o Haddad que podiam ter 2 formas dele escapar. Ou ele conseguindo reverter 2 votos, ou então pelo menos um voto ali, dando um empate em 5-5, e a partir daí era sorteio mesmo, e aí era sorte, não tinha mais o que fazer. Então depois ele também falou que ele acredita que ele percebeu também, né, pelas conversas, que era a dona Geni, que estava vazando as informações lá do quarto dos donos para o Caio,
que ele estava muito desconfiado das movimentações que a dona Geni estava fazendo e que o combinado que ele tinha feito com a dona Geni sobre não vazar informações já foi comprometido e que o Caio era o responsável por isso. Na visão do Guipa, a dona Geni já tinha falado informações sobre a estratégia de jogo para o Caio. Ele acreditava que até então a dona Geni tinha falado alguma coisa para o Rideu, mas ele depois aumentou essa lista aí para o Caio também. E que os movimentos que ela está tentando fazer de querer indicar uma Lisiane, por exemplo, seria uma ideia do Caio. E aí depois ele disse que é uma estratégia do Caio para não ficar nos holofotes, conseguir orquestrar as coisas sem ser notado por todo mundo. E aí depois ele detonou a dona Geni ali, ele disse que a dona Geni não consegue entender como as dinâmicas da grande conquista funcionam, que ela se complica demais nas palavras na hora de justificar os votos. Ele disse que ele acredita ali que os jogadores preferem fazer a prova da virada contra a dona Geni, porque seria muito mais fácil, seria muito mais simples fazer uma prova contra ela, que as chances seriam muito maiores de vencer, porque ela se complica demais nas palavras, ela não entende as dinâmicas, então ela seria um alvo muito mais fácil. E ele disse assim que ele consegue, que ele respeita a dona Geni, porque ela representa muitos brasileiros que também têm o mesmo nível educacional, cultural que ela tem, mas os rivais dela e ela própria conseguem ver as dificuldades que ela tem, que ela não consegue entender direito as provas e que isso faz com que os outros se beneficiem dela, se beneficiem a partir das dificuldades dela. E aí o Guipa tem razão, né? Muita gente conseguiu se beneficiar disso aí. E aí depois eles começaram a entender que o próprio grupo ali, no outro grupo, o grupo da boa convivência, ia optar por votar ali pela razão ou pela emoção, dependendo do momento. E aí o Haddad fala, inclusive ali, que os jogadores que se dizem jogar individual ali, para analisar o comportamento ali do jogo, na verdade não são tão individuais assim, e que eles acabam jogando muito pela emoção, que eles acabam fazendo muito esse voto de manada. Inclusive foi assim que o Haddad definiu o outro grupo, que o primeiro que vota ali numa pessoa, o resto vai seguindo até eles conseguirem todos votar na mesma pessoa. O Haddad, inclusive, disse que para ele é uma manada. E ele disse que para ele sempre o grupo da boa convivência está se protegendo, eles sempre votam na mesma pessoa e que o primeiro aliado que votou para ir na zona de risco, os outros vão seguindo. Inclusive usam as mesmas justificativas, às vezes só muda uma ou outra palavra, mas a justificativa é sempre a mesma. E aí depois ele disse, eles começam a falar sobre o Felipe, o Guipa começa a deixar bastante claro ali pro Haddad, ele não falou necessariamente que indicaria o Felipe, tá? Mas ele deu a entender que seria o Felipe. Ele disse que o Felipe não se posiciona nesse jogo, que o Felipe não mudou o comportamento dele com relação a algumas coisas, mas que o jogo do Felipe mudou e o comportamento dele também mudou dentro do jogo. Ele percebeu ali que o Felipe se posicionou agora de forma um pouco mais firme, porém, em algumas situações em específico, especialmente quando é para defender a Tati. E aí o Haddad disse que o Felipe sempre buscava os lados e que não tinha papas na língua e que agora mudou as ideias que ele tinha e que os dois, tanto ele quanto o Felipe, não trocam mais ideia, não conversam mais e tal, e que os dois se afastaram, que os dois não falam mais. A conversa aí dos dois foi bem longa, mas o Haddad meio que percebeu, a partir dessa conversa aí com o Guipa, que era o Felipe a maior possibilidade de indicação para a zona de risco de hoje à noite. E de fato, né, ele estava certo com relação a isso.
E aí hoje de manhã, o que foi que aconteceu? Depois aí dessa conversa aí, a dona Geni estava lá sentada na mesa de café da manhã com o Caio. E aí ela contou ali pro Caio que ela estava se sentindo muito frustrada com esse donado que ela chamou o Guipa para dividir, porque ela sente que só está obedecendo às ordens do Guipa. Segundo o que ela falou pro Caio, ela disse que o Guipa só está dando as regras e a única coisa que ela está fazendo é só obedecer e se submeter a essas regras. E aí depois ela disse que ela queria poder conversar mais com as pessoas sobre o vídeo dos donos e agitar o jogo do jeito que ela achasse melhor, mas que os dois combinaram de não comentar nada com ninguém. E aí o Caio, quando estava ouvindo isso, ele falou, mas a senhora também fez uma péssima escolha para o donado, né? A senhora poderia ter escolhido uma pessoa que concordasse mais com as suas visões e as suas ideias de jogo, não foi isso que a senhora fez. Então é verdade, não tem o que eu possa dizer com relação ao Caio. Ele tinha razão, a dona Geni poderia ter pensado muito mais sobre isso. E aí depois a dona Geni justificou que o Guipa disse que se ela tivesse escolhido o Breno, por exemplo, ela não teria paz e que ele tá deixando ela ter paz e tal, e que a única coisa que ele fica em cima é só essa coisa de jogo e quem ela vai indicar e tal. Ele fica só nisso, porque de resto, de fato, ele não tá nem aí pra ela, o que ela fala, o que ela deixa de falar. E enfim, o Caio tem razão nesse ponto, né? Ela poderia ter escolhido uma pessoa com quem ela tivesse melhor consenso. E aí depois a Tati foi conversar com o Felipe, ela reclamou ali dos colegas que dizem que ela não tem comprometimento com o jogo e que esse argumento ali já está deixando ela bastante chateada, porque quando dizem que ela não se compromete com o reality, também estão falando que ela não se compromete com outras coisas da vida dela. E aí depois o Felipe mesmo concorda, dizendo que quem comenta isso tem uma visão muito fechada e exclusiva sobre o que é o comportamento, sobre o que é comprometimento nesse jogo e que não quer observar as opiniões de outras pessoas ou sobre como o jogo poderia funcionar de uma forma diferente e tal. E aí a Tati, por exemplo, ela relembrou que ela já criticou e já votou no Fernando por conta das posturas que ele tem no jogo e que ela não fez isso de forma pessoal para atacá-lo. E que ela ter votado no Fernando também é um comprometimento e tal. É e não é, né, gente? Querendo ou não, porque todo mundo também estava votando em cima do Fernando. E de uma vez que todo mundo estava votando em cima dele, não é comprometimento. Todo mundo estava indo em cima dele. Seria comprometimento se ela sozinha fosse votar nele e abrisse ali as porteiras para que as outras pessoas votassem. Infelizmente não foi o caso. Poderia ter sido, mas não foi. E aí depois, lá no quarto dos donos, tava lá o Guipa, a dona Geni, o Rideu e o Céu. E aí o Guipa disse ali para todos eles que ele não faria jogadas que prejudicassem a dona Geni. Ele negou que pretendesse prejudicar a dona Geni na formação da zona de risco. Ele explicou que ele não é falso, que ele não está fazendo falsidade, mas que ele vai continuar fazendo os blefes que ele precisar fazer, porque afinal esse jogo vale R$1 milhão e não uma bala Juquinha. E aí ele também garantiu ali pro Céu e pro Rideu que a estratégia que ele apresentou para a dona Geni não tem o objetivo de proteger pessoas muito próximas a ele. Aí ele citou o Haddad, citou a Lisiane, e que ele não estava fazendo isso para proteger nenhum dos dois, que na verdade ele estava fazendo isso para proteger a ele mesmo e não os outros. Então que ele só estava ligando para ele mesmo. E aí depois, em outro momento, um pouquinho antes da zona de risco ali, tava lá a dona Geni e o Rideu. Nessa conversa aí da dona Geni com o Rideu, a dona Geni afirmou pro Rideu que ele não será o indicado dos donos, mas que o nome dele foi mencionado pelo Guipa assim como uma opção de voto, mas que ela iria vetar essa opção de voto porque ela não queria ver ele na zona de risco. Aí depois o Rideu aproveitou a oportunidade e disse que ele estava bastante decepcionado com o Felipe. E ele até falou para a dona Geni que ele não vê mais o Felipe jogando porque ele está muito mais apaixonado pela Tati e que seria bom se o Felipe fosse para a zona de risco, pois isso poderia ajudá-lo a acordar para o jogo.
Então ele também foi lá e disse para ela ir no Felipe. Ele também fez essa pressãozinha em cima dela. E ela acabou concordando com ele que tinha que ir no Felipe. E aí, antes da zona de risco começar, o Guipa e a dona Geni chegaram lá no quarto dos donos, traçaram a estratégia de votar no Felipe. E aí, o Felipe já estava mais do que certo. Os dois ali entraram no consenso, definiram que o Felipe seria o indicado dos donos nessa zona de risco. Só que assim, o poder ali, a dona Geni lembrou que o Felipe tinha o poder e tal. Mas mesmo assim, eles optaram pelo Fernando, mas deixaram ali uma segunda opção com o Rambo. A preferência era justamente pelo Felipe. E aí depois eles terminaram ali a conversa, dizendo que eles estavam alinhados e que estava tudo certo ali entre eles. E aí quando começou a formação da zona de risco, né, a Raquel já deixou ali bastante claro que os dois precisariam indicar e entrar em consenso. E aí, na hora de entrar em consenso, lá o Guipa disse que a pessoa que ele ia indicar, ele não tinha problema pessoal nenhum com essa pessoa, que não era nada pessoal, que era só uma questão de jogo, que não era nada, que não tinha nada a ver com o que essa pessoa fazia ou deixava de fazer e tal, mas que era só uma forma mesmo de se proteger. Enfim, ele votou, ele não quis falar que era o nome do Felipe nesse momento. E aí ele citou a estratégia dele, que essa semana ele fez uma estratégia diferente, que ao invés de fazer aquela estratégia que todos os donos fazem, a estratégia de ir eliminando os nomes que eles não queriam na zona de risco, ele fez o contrário. Colocou todo mundo na zona de risco e pediu para a dona Geni ir tirando ali os nomes que ela queria proteger, do mesmo jeito que ele foi tirando os nomes de quem ele queria proteger. E aí surpreendeu todo mundo ele ter revelado os nomes que ele queria proteger. Segundo ele disse que queria proteger o Fernando, o Breno e a Lisiane. Todos os três pela mesma razão, né? Os três ali são muito problemáticos e tal, então ele queria proteger por essa razão. Já, gente, quase 4 horas da manhã aqui no meu relógio, né? Então, assim, eu tô com sono. Já a dona Geni disse que queria proteger ali o Céu, o Rideu e a Tati Pim, que ela justificou que ela ia indicar essa pessoa, que não era nada pessoal também contra ela e tal, mas ela não ia botar a Tati porque ela tinha prometido pra Tati que se ela fosse dona novamente, a Tati poderia respirar tranquilo, que ela não ia pra zona de risco. E aí depois, né, eles acabaram indicando o Felipe pra zona de risco. E aí depois o Guipa falou que não tem absolutamente nada contra o Felipe, que não tem absolutamente nada pessoal contra ele, mas que achou alguns movimentos de jogo dele bastante estranhos e tal. E depois a Raquel perguntou assim pro Felipe o que ele achou da escolha dos donos, e aí ele disse que não esperava por essa escolha. E aí depois, quando entrou no intervalo comercial, começou ali uma pequena discussão entre o Guipa e o Felipe. O Felipe, na verdade, disse, não, agora eu entendi o que você queria. Você queria votar, me botar na zona de risco para você escapar da zona de risco, a dona Geni ir para a zona de risco e tal. Sei que só queria isso, foi por isso que você colocou. Obviamente que o Guipa ia negar que seria isso, né? Então o Guipa inventou ali um monte de desculpas, disse que era uma outra coisa que não tinha nada a ver, e aí falou ali de uma coisa de jogo e tal, que ele não concordava, enfim. Mas o Felipe estava certo, de fato o Guipa fez uma movimentação para se salvar do jogo, fazendo com que ele criasse um certo distanciamento ali da dona Geni. E deu certo. Foi exatamente isso mesmo que o Guipa queria que o Felipe fizesse. Não só o Felipe, mas a Tati. Mas se fosse só o Felipe, pelo menos empataria o jogo e aí ele estaria nas mãos da sorte. De qualquer forma, foi isso aí que o Felipe jogou na cara dele. E aí, lá na hora da votação dos donos, né, era aquilo que era esperado. O primeiro a votar foi o Fernando e, obviamente, o Fernando votou na Geni, mais do que esperado. Caio votou no Guipa, também mais do que esperado. Breno votou na Geni, mais do que esperado. O Rambo votou no Guipa, também mais do que esperado. A Lisiane votou na Geni, também mais do que esperado.
E aí o Céu votou no Guipa, também mais do que esperado. E aí o Felipe, em primeiro momento, ele se embananou na hora de dar o voto, né? Porque ele falou ali que ele estava votando ali no Guipa. E aí depois a Raquel perguntou se ele tinha certeza. E aí ele disse não, que a estratégia ali dos donos começa no momento que a pessoa se torna dona, e que a dona Geni não teve estratégia nenhuma quando chamou o Guipa para ser dono junto com ela outra vez. Então, por causa disso, ele estava votando na dona Geni como uma forma de puni-la pelo que ela fez de colocá-lo na zona de risco. Então, por essa razão, ele votava nela. Então, a dona Geni foi parar na zona de risco também por causa disso. E aí depois o Rideu, que também votou no Guipa, como era esperado, e a Tati Pique, desculpa, que votou na dona Geni. E ela usou como justificativa o fato de que o Guipa já foi para muitas zonas de risco, Guipa já foi seguidamente para várias zonas de risco, então que não havia necessidade do Guipa ir de novo, que ela já estava cansada e tal, e que a dona Geni já falou mal dela, que a dona Geni já criou problemas para ela, então não tinha problema em colocar a dona Geni. E por último, né, foi o Haddad. E o Haddad, obviamente, votou na dona Geni, e eu acho que, assim, o cara nem deu tanta justificativa. E aí o placar final foi um 6 para dona Geni e 5 ali pro Guipa. 4, aliás, pro Guipa. Dona Geni não gostou nem um pouco desse resultado de ela ter ido para a zona de risco. Ela não gostou nem um pouco. Inclusive, ela chegou a dizer ali que ela estava de coração tranquilo, que ela estava com a paz dela na alma bem tranquila, porque ela sabe do que ela fez, ela sabe das coisas que ela fez ali e tal, e que ela não seria eliminada por causa disso. Mas enfim, né, a dona Geni, ela não comprou essa história. Você vê pela cara dela o quão, assim, tanto de raiva que ela estava nesse momento. Ela estava pé da vida. E aí depois, né, a Raquel falou ali, né, que ela ia sair, daqui a pouco ela voltava. E aí antes de ir pro intervalo, a dona Geni foi irônica ali pra cima do Guipa e disse assim pro Guipa que tinha dado certo a estratégia dele depois que o Guipa deu boa sorte pra ela quando ela caiu na zona de risco. E o Guipa também ficou puto com a dona Geni, né, depois que ela fez isso com ele. Porque de uma certa forma ela também o expôs ali. De uma certa forma ela também expôs e jogou na cara dele. Pô, você também me enganou, você também me colocou na zona de risco, você mentiu pra mim. Então você blefou. Sim, era um blefe dele mesmo, né, querendo ou não. Foi confiar nele, confiou cegamente nele e acabou entregando o jogo de bandeja pra ele. E ele conseguiu fazer o que ele queria fazer. E aí depois a dona Geni ali começou a gritar com o Guipa, começou a dizer que o Guipa estava mandando no jogo dela, que ela tinha visto o Guipa falando ali com o Felipe, que o Guipa tinha dito para ela não falar nada para os outros da estratégia que eles estavam montando e tal, mas que ela viu o Guipa falando com o Felipe, então ela sabia que ela ia para a zona de risco depois disso. E aí o Felipe se meteu e disse que não foi nada disso, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, e que ele tinha ido conversar com ela sobre outras razões, não tinha nada a ver com o Guipa, que ele foi falar com o Guipa também por outras razões, que não tinha nada a ver com ela. Só que ela não acreditou, né? A dona Geni já criou 1000 teorias na cabeça dela. Então, tipo, meio que não vale de nada ir falar com a dona Geni depois. E aí na votação aberta, né, começou ali com o Céu. Aí o Céu votou no Breno e disse que ele fazia isso por não concordar com o que o Breno tem feito ali dentro, sobre os apontamentos e imitações durante as dinâmicas. E aí depois, no meio do coisa, o Breno até olhou assim sério pro Céu e perguntou: Céu, o que significa a palavra abusador? E aí o Céu, né, realmente não respondeu ali pro Breno essa pergunta, ele continuou dando ali. E aí o Breno respondeu que ele não fez isso, que ele não estava levando essa história do que aconteceu lá na dinâmica para dentro do jogo, que era o Céu que estava fazendo isso, e que o Céu estava fazendo isso apenas porque a Geni começou
também a falar dessas coisas, e que o céu trouxe isso de novo para dentro do jogo que não era para trazer. Aí depois ele disse ali que isso era uma vergonha de opinião do céu. Sério, se eu fosse o céu, na mesma hora eu escondia minha cara assim dentro da areia, nunca mais olhava para a cara do Breno. Sério, porque o Breno aí tem razão nesse ponto. A dona Geni disse que o Breno era abusador naquela dinâmica. A seguir foi o Rideu, e aí o Rideu votou na Lisiane, disse que era uma estratégia e que o Brasil sabia que estratégia era essa. Ele não queria falar muita coisa não, mas a Raquel deu uma pressãozinha nele, e aí ele disse que era porque a Lisiane não era uma prioridade dele, que a Lisiane não estava na lista de prioridades, e aí que a Lisiane podia votar nele em qualquer momento e tal. E aí a Lisiane, quando respondeu para ele, disse que ela recebia esse voto de uma forma muito boa, mas que ao mesmo tempo esse voto era bastante indiferente para ela, porque ela apenas deu uma sugestão para Anne dentre várias que surgiram ali para elas no momento do consenso que elas tinham que ter ali para a zona de risco. E ela ainda falou mais, que foi ele quem fez drama, que foi ele que foi chorar lá com a Anne, que foi ele que foi fazer um monte de cena ali para não ser indicado para a zona de risco. Então ela meio que deu uma humilhada em cima do menino, tanto que ele votou nela de novo, né? E aí depois foi o Haddad. Aí o Haddad votou no Caio, e aí ele disse que na formação da zona de risco, o Caio surpreendeu negativamente nas últimas semanas, e o Haddad citou que o Caio também já agiu de forma muito contrária, que o Caio é incoerente. Aí o Caio fez só essa cara aí, né? Tipo, eu não entendi o que ele tá falando. Mas era sobre isso mesmo aí. E aí depois o Caio negou que ele estivesse sendo incoerente com as pessoas, negou que ele tivesse sido irresponsável com o jogo, ou indiferente com o jogo, e ainda fez muitas críticas aí que ele tinha que fazer pro Haddad e pro Haddad e pro Breno e tal, sobre o jogo, sobre o que eles realmente estão fazendo ali e tal. Então, na verdade, assim, eu achei que foi muito ruim o desempenho do menino aí. Eu achei que ele poderia ficar um tempinho mais sem aparecer na televisão, sem aparecer no jogo, porque eu achei que o Caio não precisava disso. E aí depois foi o Rambo. O Rambo ali votou na Lisiane, e aí ele disse que ele poderia votar no Haddad, mas que ele ia dar uma pausa no Haddad, porque o Haddad já tinha ido muito para a zona de risco e tal. E aí ele disse que estava fazendo isso porque a Lisiane cogitou o nome dele para o consenso quando ela foi dona junto com a Anne. Então, que quando foram as duas donas, aí a Lisiane entrou ali para se defender, ela disse ali que isso não era verdade, ela defendeu ali dizendo que ela não sugeriu que ele fosse para a eliminação, ela não sugeriu absolutamente nada sobre isso, e que o Rambo entende apenas o que ele quer. Enfim, ela não quis tentar convencer o Rambo de nada. E aí depois foi o Felipe. E aí o Felipe aproveitou a oportunidade que ele teve para se desculpar com o Fernando e dizer que para ele o Fê é o machão lá dentro da grande conquista, da mansão, mas aqui fora o Fê é uma mocinha, porque o Fê não tem as mesmas atitudes aqui fora, e que ele sabe que ele teve uma atitude homofóbica e machista, mas que no coração dele, ele sabe que não é assim e que ele não fez por mal e que por isso ele está tranquilo. E aí depois ele votou no Fê e perguntou quanto é que... E quando o Fê respondeu para ele, aliás, o Fê perguntou assim, quanto é que vale R$1 milhão? Quanto é que vale esse jogo todo? E aí o Fê também respondeu que o voto do jogo é e sempre vai ser individual, que o voto vai ser sempre ali algo deles, que eles vão ter que fazer e tal, e que se o Felipe tá pedindo desculpas, não é para ele, Fernando,
que ele tem que pedir, mas ele tem que pedir para o Brasil, e que o Brasil é que vai julgar isso aí, né? E, enfim, ele também disse ali, jogou na cara do Felipe, que não foi ele que foi pego ali discutindo com mulheres ali de forma alterada, como o Fernando apontou em outra dinâmica. Então, assim, fica meio difícil, né, defender o rapaz depois dessa, né? Fica meio difícil defender o Felipe depois dessa. E aí depois foi a vez do Caio de votar. E aí o Caio, e assim, durante a votação ali, durante a justificativa, o Haddad fez essa cara assim pro Felipe, né, falando como que diz assim: Felipe, cala a boca, não fala isso, não fala que tá ficando feio pra você. Sério mesmo, eu achei que o Haddad tava falando isso aí sobre o menino, sobre o... Ele tava falando isso aí sobre o Felipe. Sério mesmo. Eu juro que eu pensei pra vocês que ele pensou isso aí. E aí, e depois do voto aí do Felipe no Fernando e tal, foi o Caio. Aí o Caio votou na Lisiane, disse que a Lisiane não se compromete com o jogo, que a Lisiane não faz parte, não participa lá das coisas do jogo, que a Lisiane gosta de sabonetar e tal. Enfim, as mesmas desculpas de sempre. E aí a Lisiane respondeu batendo palminha, disse ali, né, ela, que ele é o rei da incoerência, que ela não é desse jeito, que ela não age desse jeito e tal, que esse não é o jeito dela de jogar. A seguir foi o Fernando. Aí o Fernando disse que ele tinha muitas opções de voto para ir para a zona de risco com ele, mas dessa vez ele escolhia o Caio como alvo. Segundo ele, segundo o que ele falou ali, o tentou conversar com o Caio, só que o Caio procurava e ficava provocando e arrumava formas de desestabilizá-lo emocionalmente. E aí ele falou, era esperado, né? Eu me defendi com o Haddad e isso aí fere o Fê. E aí comentou ali o Caio na hora que o Fernando se justificou. E aí o Haddad faz essa cara, tipo assim, Caio, para de falar besteira, não fala isso, que tu tá pegando mal pra você e tal. E aí o Fernando começou a gritar ali, dizendo que o Haddad tava, que o Caio tava desesperado e tal. Foi um maior barraco. Isso tudo antes de ir pro intervalo, tá? Antes de começar o intervalo já tava rolando barraco. E aí depois ali continuou o maior desentendimento entre a Tati Pink, porque a Tati Pink votou na Lisiane, e aí ela disse que ali dentro ninguém é melhor do que ninguém e tal. E aí ela disse que percebeu uma mudança da Lisiane com ela, e que ela sabe que a Lisiane não a coloca ela como uma prioridade, que na verdade a Lisiane é apenas uma prioridade da Tati, mas não é uma prioridade da Lisiane, que a Tati não é prioridade da Lisiane e tal. Então que ela não via sentido em não votar na Lisiane depois de ter feito essa descoberta. Enfim, foi isso aí que ela falou. E aí depois disso aí foi a vez do Breno. E aí o Breno votou no Caio, né? E disse que a máscara dele tá caindo e que o comprometimento dele tá ficando cada vez mais claro sobre como esse jogo está andando. E aí depois foi a Lisiane. A Lisiane votou no Caio, foi a última a votar e disse que só podia votar nele porque ele era o rei da incoerência e que ele estava desesperado mesmo para ganhar esse prêmio aí do programa. No fim, a zona de risco empatou 4-4. 4 votos na Lisiane, 4 votos no Caio e os outros 2 com 1 voto cada. E aí o poder do Felipe é que ia desempatar esse jogo. E aí o Felipe leu o poder, só que o Felipe não entendeu o poder. O Felipe entendeu que era para ele escolher 2 pessoas, anular o poder dessas pessoas e essas pessoas votariam de novo. Mas não, ele não entendeu isso. Ele apenas entendeu que ele tinha que escolher 2 pessoas para votar de novo. Então, assim, ele fez o correto, mas não entendeu o que isso poderia provocar de efeito nele.
Então ele pegou, definiu que era o Hideo e depois o Hideo e... Gente, ai meu Deus, fugiu a memória, a Tati. O Hideo e a Tati. E aí na hora ali de justificar, o Hideo disse que durante o intervalo a Lisiane começou a gritar com ele, a Lisiane começou a acusá-lo de várias coisas, então ele tinha que votar na Lisiane naquele momento, que não tinha outra opção mesmo para ele, era a Lisiane. E aí depois a Tati acabou votando também na Lisiane, porque segundo o que ela disse ali, já estamos nos aproximando da final do jogo. Nesse momento não tinha mais mesmo o que esperar ali das pessoas, não tinha mais o que esperar mesmo ali. Se você realmente não foi bem tratado ao longo do ano, não vai ser no último dia que você vai ser. Então, tipo, ela foi bem de leve com relação a essas coisas. E aí, só para completar, né, teve ali a definição do quarto elemento da zona de risco. Depois que o Felipe, a dona Geni e a Lisiane caíram na zona de risco, todos eles descobriram que haveria mais uma vaga disponível e que o quarto indicado foi escolhido pela modalidade Resta 1, bastante comum na Fazenda. E aí começou com a Lisiane, a Raquel mandou todos eles se levantarem, e aí a Lisiane salvou o Breno, e aí o Breno salvou o Haddad. Inclusive, na hora que ela entregou para o Breno, ela disse que ela esperava que o Breno fosse fazer a coisa certa, que o Breno fosse usar isso de uma maneira correta. E aí depois, gente, vamos voltar aqui de novo. Aí o Breno salvou o Haddad, e aí o Haddad salvou o Fê, e aí o Fê salvou o Céu, e aí o Céu salvou a Tati, que ficou entre o Ambo e o Caio. Só que o Caio pediu para ir para a zona de risco. O Caio ficou fazendo os movimentos com a cabeça pedindo para ir para a zona de risco mesmo. Então, foi assim que o Caio foi parar na zona de risco. A partir daí, o que foi que aconteceu? A dona Geni, a Raquel, aliás, confirmou para eles que um deles seria eliminado antes da prova da virada. Ou seja, os 4 iam enfrentar a votação do público direto. E apenas um ia ser eliminado. Os outros 3 iriam para a prova normalmente. E aí o vencedor da prova viraria o jogo. E no dia seguinte ia acontecer a virada, a eliminação normalmente. Então eles já ficaram ali abismados em descobrir que eles já iam direto para a votação do público, diretão mesmo para a formação do público. Então, eles já caíram ali diretão nessa formação do público. E aí, durante os intervalos, aconteceram ali algumas brigas, algumas coisas. No primeiro momento ali do intervalo, aconteceu uma das coisas ali que foi o que mais chamou a atenção, que foi justamente quando o Felipe acertou o porquê que o Guipa tinha votado nele. O Felipe foi ali, a dona Geni e o Guipa, depois de terem colocado ele na zona de risco, o próprio Guipa, Felipe foi lá e disse: não, eu sei porque você me colocou ali, a sua justificativa de voto você tirou, você inventou, porque isso não existe. Você só criaram isso, você só falou isso porque você não quer admitir a real razão do porquê que você está me colocando. Você está me colocando porque você espera escapar da zona de risco. E aí, você me colocando, você espera que eu vote a seu favor. Tá tudo bem, eu vou votar a seu favor porque eu acho que a dona Geni errou ali na hora de ter escolhido você para ser dono junto com ela. Enfim, ele meio que jogou na cara. E aí o Guipa justificou que não tinha sido isso e que ele escolheu mesmo o Felipe para ir para a zona de risco e tal, por outras razões, e que as movimentações de jogo do Felipe são muito fracas. E aí depois, no meio disso aí, que no outro intervalo, a dona Geni, depois que descobriu que ela ia para a zona de risco, foi irônica com o Guipa e disse assim pro Guipa que ela não sabe jogar e tal. E aí depois ela falou ali pro Guipa, né? Disse que a estratégia dele estava funcionando, deu certo e tal.
E aí ela disse ali que ela viu o Guipa falando com o Fernando na porta, com o Felipe na porta do banheiro, então que ela viu ali o que eles estavam armando, enquanto ele tinha dito que não era para ela falar nada com ninguém. E aí o Felipe se intrometeu e disse que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que o Guipa não estava falando com ele sobre estratégia de jogo, que o Guipa não estava falando absolutamente nada sobre isso. E aí depois o próprio Felipe joga na cara dela. A senhora quer que eu tome porrada da senhora e fique calado? A senhora me bota na zona de risco. A senhora acha que eu vou ficar calado diante de tudo que a senhora fez, de tudo que a senhora aceitou e tal? A senhora me colocou na zona de risco. Não tem essa justificativa, porque tem que fazer isso, tem aquilo. Não, a senhora concordou. A senhora sabia que tinha que concordar para ir para a zona de risco. Então não tem como. Então ele disse que estava muito chateado com ela. E aí depois ela disse que estava ali muito tranquila com o coração dela, que o Brasil ia julgar e tal. Mas ela disse que estava muito mais chateada com a Tati, porque a Tati era uma cobrinha, porque a Tati era que estava realmente envenenando o Felipe e tal. Então ela queria mais discutir mesmo, era com a Tati. O negócio dela era com a Tati. O negócio dela era discutir mesmo com a Tati. E aí depois ela chamou mesmo a Tati de cobrinha e a Tati começou a falar com ela que não tinha jeito mesmo de coisar com a dona Geni, não tinha jeito de conversar com ela, enfim. E aí no fim, as duas meio que se desentenderam porque a dona Geni disse que não queria mais conversar com a Tati, que não ia falar com ela absolutamente nada sobre o que estava rolando nesse jogo. No final das contas, foi isso mesmo que aconteceu. E aí, depois, num dos últimos intervalos, teve ali uma briga entre a Lisiane e o Rideu. O Rideu se levantou, foi falar com a Lisiane, e a Lisiane jogou na cara dele: não fala comigo, não quero que você fale comigo. E aí ela disse ali que não queria mesmo, que ela não queria ouvir as justificativas dele, que era voto e tal. E em paralelo a isso, o Haddad estava discutindo com o Caio. E aí o Haddad estava dizendo que o cara estava mentindo quando disseram que os outros eram finalistas, porque durante a votação o Caio jogou essa, de que o Haddad e o Felipe, que o Fernando já se sentem finalistas do programa. E aí ele justificou e disse que isso não existiu e que, na verdade, quem falou isso tinha sido a Anne e que foi a Anne que disse que os dois estavam se achando finalistas, mas que eles próprios nunca assumiram esse papel, nunca se colocaram nesse lugar e tal. Enfim. E aí a Lisiane começou a gritar ali com o Rideu no meio do coisa. A Lisiane disse que o Rideu não ia crescer para cima dela, mandou ele se enxergar, mandou ele crescer pro jogo, que nos 45 do segundo tempo o cara tava querendo aparecer, nos 45 do segundo tempo o cara tava querendo mostrar que tava jogando e tal. Ela tava muito pé da vida com ele. E aí, no fim das contas, a zona de risco ficou com o Felipe, Dona Geni, a Lisiane e o Caio. E aí, qual é a maior probabilidade de eliminação? Neste momento, gente, eu vou ser sincero com vocês, tá? Tá tudo meio que indefinido ainda. A gente não sabe para que lado essa votação está se encaminhando, tá bom? Não tem nada certo ainda. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Felipe e a Dona Geni estão disputando essa zona de risco com muito mais facilidade do que a Lisiane e o Caio. O que para mim significa que Lisiane e Caio vão ser salvos aí de uma forma muito rápida. Olha aí o Votalhada, né? O último Votalhada tá dando isso aí para vocês. O Felipe com 12,78 e a Dona Geni com 15,40. Não é difícil pro Felipe virar esse jogo e botar a Dona Geni para ser eliminada. Agora, se a Dona Geni não for eliminada nesta quarta, ela vai ser eliminada na quinta-feira, né? E aí eu acho que vai depender de quem vai vencer a prova da virada. Se for o Caio, eu acho que a Dona Geni consegue escapar. Agora, se for a Lisiane, eu acho que o Caio não escapa, não. E aí eu acho que a Dona Geni vaza mesmo. Mas isso aí eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.